Boa noite, pessoal. Já estamos ao vivo. E vamos entrar ao vivo aqui também pelo StreamYard. Ok. Muito bem, pessoal. Muito boa noite. Estamos ao vivo. Elisa Oliveira Pereira, sendo para você também. Pessoal, doutor Marcelo Oliveira. Diego Antunes, pessoal que está chegando. Naná. Cláudio Draghi. Simone Ribeiro, vereadora, nossa querida candidata, prefeita de Formosa, um abraço para você. Todo mundo que está chegando aí, sejam muito bem-vindos. Aqui também pelo nosso StreamYard, né? Nós temos aqui Facebook, o X e o YouTube, além do nosso Instagram. Muito bem, pessoal, muito boa noite. Semana passada nós não tivemos a retrospectiva, nem na outra, né? Lá se vão 2 semanas, já tava morrendo de saudade de vocês, mas estamos aqui de volta para a gente comentar os assuntos aí da última semana. E estamos aí, né, em período eleitoral, uma loucura, né? Brasil inteiro pegando fogo, não só pela campanha, como pegando fogo literalmente com esses incêndios que, sinceramente, tem muita coisa para ser explicada nesses incêndios. Nós vamos chegar a falar sobre isso, incêndios criminosos que nós estamos assistindo. Prenderam aí uma pessoa que foi flagrada atacando fogo no interior de São Paulo, né? E essa pessoa aí confessou ser do PCC. Oi, Lúcia, tudo bem? É isso aí, pessoal. Lúcia Kisses, Ronaldo, de Florianópolis, Pedro Bortoluzzi, boa noite. Leda, Carla. Valeu, pessoal. Já estamos com bastante gente por aqui. E vamos... Nossa, o pessoal tá fazendo campanha aqui nas redes. Tô falando, o assunto aí vai pegar fogo ainda, muito mais. Então vamos lá. Tem gente de Natal por aqui também. Tem gente de todo o Brasil por aqui. Essa é que é a verdade. A gente fica muito feliz de ver vocês de todo o Brasil aqui conosco. Peraí. Vamos lá. Vamos só chegar esse aqui. Pra cá um pouquinho. Pra gente poder ler a nossa retrospectiva. Bom, a gente vai voltar lá no dia 19, que foi segunda-feira, um assunto que foi bastante veiculado nas redes, né? Que a Organização de Direitos Humanos do Foro Penal afirmou que desde o início dos protestos contra os resultados das eleições de 28 de julho na Venezuela, mais de 1.500 pessoas foram presas na Venezuela, a maioria delas opositores, claro, opositores ao regime chavista, acusado pela oposição de ter fraudado o resultado eleitoral. O levantamento feito por essa ONG, Foro Penal, registrou 1.503 prisões na Venezuela. Olha só, gente, há 129 adolescentes com idades entre 14 e 17 anos. Olha como é que tá a coisa, a violência. 14 indígenas, 18 pessoas com deficiência, 200 mulheres. E eles estão dizendo que continuam recebendo, verificando e processando denúncias que não param de chegar, não é mesmo? O Supremo da Venezuela agora confirmou que o Maduro ganhou, hein, gente? Que legal, né? O Supremo Tribunal da Venezuela confirmou que o Maduro realmente venceu as eleições e que não vai ter ata. Não vou mostrar as atas nenhuma, coisíssima nenhuma. Né? A presidente do tribunal de lá, Caríslia Rodrigues, afirmou o seguinte: em consequência, se decidiu que todo o material eleitoral consignado pelo CNE e os partidos políticos caiam no resguardo desta sala eleitoral.
Ao ler a sentença, Rodrigues destacou que o candidato da oposição, Edmundo Gonzalez, não compareceu a nenhuma fase do processo de investigação da corte, tendo desacatado o tribunal. Isso é bonito, né? Que os caras prendem a oposição, ameaçam prender o cara, mas não, ele não compareceu ao tribunal, então ele é que tá errado, hein? Olha só, desacatou o tribunal. Chile, Argentina, Costa Rica, Equador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Costa Rica, já falei, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai rejeitaram o anúncio do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, controlado pelo chavismo e que certificou a vitória do ditador Nicolás Maduro nas eleições de 28 de julho. O Brasil, o que aconteceu com o Brasil, pessoal? Não assinou o comunicado e não se pronunciou sobre a decisão do tribunal de lá, que, aliás, usou o nosso TSE aqui, né, como exemplo, né? Falou que o TSE fez aqui também, que a oposição também não aceitava a vitória do Lula, né? E então se basearam ainda, né, usaram como modelo aí a decisão do TSE aqui do Brasil. Interessante, né, gente? Muito interessante isso. A gente está passando uma vergonha com o papel do Brasil, né, internacionalmente, além de todo o sufoco que a gente está passando aqui dentro, a vergonha internacional é muito triste, não é verdade? Vamos lá. Vamos passar aqui agora para o resto. Gente, após o vazamento de mensagens de uma rede social, entre juízes ligados ao ministro Alexandre de Moraes, o impeachment contra o ministro ganhou muita força. O abaixo-assinado foi promovido pela oposição, da qual eu faço parte, e desse abaixo-assinado eu faço parte também, já ultrapassou 1 milhão de assinaturas. Vocês já assinaram? Quem não assinou, Francisco Naef. Eu também sinto saudade do tempo que o Bolsonaro estava no poder, obviamente. Mas quem não assinou esse impeachment tem ainda a oportunidade de assinar, tá certo? A petição destaca as recentes revelações da Folha de São Paulo, que com certeza vocês estão acompanhando, sobre a atuação do ministro do TSE e no Supremo. Vocês viram que o Glenn Greenwald e o Serapião, né, jornalista da Folha, acho que é esse o nome dele, deputado Lorenzato, um abraço para você também, acenando aqui para você. Eles têm 6 gigas. Gente, pensa o que são 6 gigas de informação. Aqui o chefe Herter dizendo que já assinou. Muito bem, muito bom. Bom, gente, vocês estão vendo que o Alexandre de Moraes, cada vez ele aperta mais a corda, ele estica mais a corda. Ele pediu novas censuras, novas suspensões de contas, sob pena de multa para o X. O Elon Musk se recusou a censurar as pessoas sem o devido processo legal. E o que aconteceu? O Alexandre, então, aumentou a multa e ainda ameaçou prender a representante do X aqui no Brasil. Então, o Elon Musk já avisou, né, que está retirando o escritório no Brasil, o escritório do X. Então, é possível que, assim, né, como acontece na Venezuela, na Coreia do Norte, na China, no Irã,
só em países onde impera realmente a ditadura, né, a gente também fique sem acesso ao X. Isso não é, Isabel? Isso é uma coisa terrível, né? A nossa falta de liberdade de expressão e a gente perder uma plataforma que hoje é a única plataforma no Brasil que não se dobra aos desmandos, a ordens ilegais, que não concordam em censurar pessoas, em banir páginas e tudo mais, né? E ainda tendo que fingir que não foi por ordem judicial, né? Bom, então estamos aí aguardando. O ministro Alexandre de Moraes recebeu o apoio de outros ministros, dos outros ministros do Supremo, recebeu o apoio de várias autoridades, não é? Que simplesmente estão passando a mão, né, dos abusos de autoridade. Parte da mídia também faz isso. A Globo, então, nem se fala, defende o que está sendo feito de forma escancarada, né? E aí o ministro mandou investigar agora, abrir um novo inquérito para investigar quem? O Talhaferro, que foi seu assessor e que deu agora uma entrevista para a Revista Oeste, porque disse que não estava falando com a imprensa, mas ia falar com a Revista Oeste porque sabia da perseguição que a Revista Oeste sofria. Inclusive, ele chegou a dizer que não encontrou nada de errado nas publicações da Revista Oeste, ao que o outro assessor do ministro, o tal do juiz, o Eduardo, falou: use a sua criatividade, não é? Mas agora ele deu uma entrevista também para o Estadão, eu estava vendo hoje, e nessa entrevista ele fala que era impossível se recusar a cumprir as ordens do ministro, né? Então agora o Talhaferro, que afirmou que ele conseguiu ainda proteger muita gente, que ele é de direita, que ele não concordava com o que acontecia, com as ordens que ele recebia, ele agora está sendo investigado e diz ter medo de ser preso, não é? E ele tem todo motivo para ter medo de ser preso mesmo, porque a gente sabe como que as coisas acontecem hoje no Brasil. Não é verdade? Bom, no dia 7 de setembro, isso é muito importante, nós vamos fazer uma grande manifestação na Paulista. Vocês devem ter visto aí que nós já soltamos vídeos, né? Convocando todo mundo para ir para Paulista. Tem um vídeo do qual eu participo, a Júlia Zanato, o Eduardo Bolsonaro, o Gustavo Gaia, Nicolas Ferreira, Silas Malafaia, né? Chamando as pessoas para virem para as ruas. E depois disso já foi liberado um novo vídeo com vários parlamentares participando, vários, tá? Chamando as pessoas também para irem às ruas no 7 de setembro. Gente, nós temos que lutar pela nossa liberdade até o fim. Nós temos que lutar pela nossa liberdade até o fim. A gente não pode concordar de jeito nenhum com o avanço do autoritarismo nesse país, cada vez mais forte. Vejam, aconteceu uma coisa muito séria. O ex-ministro do Supremo, Jobim, ele deu uma entrevista à CNN criticando a atitude do Moraes, criticando a atuação do Supremo, né, uma atuação que não é mais técnica. E aí, isso aí repercutiu muito, porque o Jobim, olha, ele foi deputado, ele foi constituinte, ele foi ministro da Defesa, ele foi ministro do Supremo, ele ocupou os maiores cargos, né, em todos os poderes,
E ele foi ministro supremo. E ele se manifestou contra o que o Supremo está fazendo. Dizendo que o Supremo está acirrando um clima belicoso, que o Supremo deveria voltar, recuar, voltar para a sua atribuição constitucional, tal. Gente, vocês viram o que aconteceu? Ele levou um passa-moleque. Logo depois, ele soltou uma nota desdizendo tudo que ele disse. Ou seja, um cara como o Jobim, tá? Não pode se manifestar livremente, que vão para cima dele, que ele acaba tendo que se desdizer, passar um vexame desse, passar uma humilhação dessa, de dizer ainda que às vezes o que ele fala é descontextualizado. Não teve nada de descontextualizado. Todo mundo assistiu a entrevista dele. Lili Caligari, um abraço para você, querida. Todo mundo assistiu a entrevista do Jobim, né? Foi algo público. E aí nós publicamos, compartilhamos a entrevista. E aí? Ele teve que se desdizer. O sistema é bruto, minha gente. Agora, se um Jobim da vida, né, um cara que faz parte do sistema, é obrigado a se desdizer, a se humilhar, imagina qualquer pessoa do povo, não é? Inclusive os parlamentares, que hoje não temos mais a nossa imunidade parlamentar garantida. Bom, na terça-feira, a tramitação... vocês devem ter acompanhado essa situação aí, que o Supremo interviu mais uma vez, interferiu nas atribuições do Congresso, suspendeu as emendas PIX, e depois suspendeu. Daniel Ferreira Araújo, participando aqui do nosso chat. Bia, será que o Bolsonaro não se arrependeu de ter colocado 2 mudos no Supremo, no STF soviético? A gente tem que dizer que essas indicações realmente deixam muito a desejar, porque a gente esperava uma atuação aguerrida, né? Na defesa do que é correto, na defesa da Constituição. Infelizmente, deixam muito a desejar, infelizmente. Vamos lá, voltando aqui. Então, eles suspenderam as emendas PIX e as emendas impositivas, o que eles não poderiam fazer de jeito nenhum, tá? Porque a emenda impositiva é aquela que o deputado tem, que o governo é obrigado a executar, né? Então, a gente manda emenda para hospital, manda emenda para construir escola, para botar tomógrafo em hospital, né? Para construir novas salas de aula, para equipamento, para agricultura familiar, tudo isso, né? Para asfaltar estrada, botar ônibus na área rural para a criança poder ir para a escola, tudo mais. E eles suspenderam, esticando a corda mesmo, né? E aí o Lira, o Congresso, em primeiro lugar, a CMO, que é a Comissão Mista do Orçamento, também barrou 1,4, 1,3, 1,4 bi para o judiciário, né? E aí o Lira também colocou aquela PEC das decisões monocráticas, né? Que fala que quando tem uma decisão de um ministro, ele é obrigado a submeter à corte, submeter ao colegiado. Ela foi aprovada já no Senado e está esperando ser votada na Câmara. E o Lira distribuiu, colocou como relator o deputado Felipe Barros, do PL do Paraná. Um ótimo relator. Bom, mas agora, o que a gente tem ouvido falar é que parece que o Lira não quer mais colocar para andar. Depois de uma reunião que eles fizeram, acho que foi na terça-feira, um almoço, né,
com todos os representantes aí, né, dos poderes. Então, no caso do Poder Executivo, foi o ministro da Casa Civil e o AGU, né, o Advogado-Geral da União, o Messias. E aí foi o Pacheco, presidente do Senado, o Lira, presidente da Câmara, e os 11 ministros do Supremo. E aí, nessa reunião, a gente não sabe o que foi tratado, devem ter acertado aí para liberar as emendas. Mas vejam, esse tipo de acordo, gente, é um absurdo. Isso não é diálogo entre os poderes, como eu dei uma entrevista no CB Poder, falei sobre isso, a jornalista me perguntou, mas você não é a favor do diálogo? Isso não é diálogo. Isso não tem nada de republicano. Isso é um convescote, né? Isso daí são eles lá se acertando, não são os poderes, dentro das atribuições constitucionais de cada um, né? Então eles lá se acertando, sei lá que acordo que faz, o Supremo, por exemplo, que está interferindo, de repente diz, não, eu devolvo aí, eu tiro essa liminar das emendas PIX de vocês. Isso não é mais que obrigação dele fazer isso. E aí, com certeza, lá então, ou não vou afirmar com certeza, mas supostamente aí, né, hipoteticamente, então, aí o Lira fala, então eu vou retirar a PEC das decisões monocráticas, e isso, gente, não é republicano, isso não é diálogo. Isso é uma vergonha, né? Os três poderes reunidos para isso, tá? Isso tem que acabar. Eu tava ouvindo, é a catedral, sim, meu pingente, Ana Margarete, é linda, né? Maravilhosa. É de uma artista aqui de Brasília chamada Patrícia Madeiro. Ela tem um Instagram, tá? Tem o Instagram dela. Então, é uma vergonha isso acontecer. E eu tava assistindo 4x4 agora e a Ana do vôlei, a Ana Paula Henkel, tava dizendo, isso só vai acabar o dia que acabarem com o foro privilegiado. E ela tem toda a razão. Essa PEC do foro privilegiado, do fim do foro, já passou no Senado há muito tempo, tá parada na Câmara há muito tempo. E a gente tem certeza de que ou a gente fortalece as nossas prerrogativas e acaba com a competência penal do Supremo, tira os processos, as investigações de senadores, de deputados do Supremo e coloca para o juiz de primeira instância ou de segunda instância, né? Seja o que for, mas tirar do Supremo. Enquanto isso não acontecer, cara, o pessoal vai ter medo dos ministros, porque eles decidem, não, então eu vou abrir um inquérito, você falou alguma coisa contra mim, você propôs uma medida que eu não gostei, eu vou abrir um inquérito contra você. Hoje eles abrem os inquéritos sozinhos, você não precisa ter crime para ser investigado mais pelo Supremo. Basta você querer fazer cumprir a lei, a Constituição e melhorar o ambiente político no país. Né? Se você tenta fazer isso, você já vira alvo, né? Essa é que é a verdade. Então a gente tem muito que fazer. A Carol Detoni, a presidente da CCJ, está de parabéns, que ela distribuiu não só essa PEC, né, para o Felipe Barros, como a outra PEC também, que trata de questões do Supremo, ela passou para o Luiz Felipe Orleans e Bragança. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui qual que é a do Luiz Felipe, se tem aqui. A PEC 28 de 24 dá ao Congresso o poder de sustar decisões do STF por até 4 anos. Peraí. Quando uma decisão do Supremo extrapolar a competência do Judiciário, ela poderá ser derrubada em votação do Congresso. É isso. Ela poderá ser derrubada. Então, essa está com Luiz Felipe Orleans e Bragança. Então, parabéns a Carol Detoni, tá? Parabéns, porque você pautou essas PECs e a gente espera que a gente possa aprová-las na CCJ, as duas, e caminhar com elas. Precisamos caminhar com elas. Vamos lá.
Bom, aí a gente teve essa semana mais o quê? Isso aí gerou uma indignação muito grande. Isso, eu gravei um vídeo sobre isso, foi na entrevista que eu dei, né? E fiz o recorte, botei na minha página, nas páginas, nas minhas redes, e foi um dos vídeos que mais repercutiram, né? Que é o seguinte: o ministro-presidente do Supremo, Luiz Barroso, disse que o Poder Judiciário passou por um processo de ascensão, vejam vocês, deixou de ser um poder técnico, especializado, para ser um poder político. E ele falou isso durante a abertura do 7º encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, realizado em Porto Alegre. Eu fico imaginando a cabeça dos presidentes dos tribunais de justiça ouvindo isso, né? Aqueles que respeitam a democracia, respeitam a Constituição, respeitam a lei, devem ter ficado bastante incomodados. Porque, gente, cada poder tem a sua atribuição. E o poder judiciário, a função dele, chama-se subsunção. O que é subsunção? É aplicar a lei ao caso concreto. Então você tem, uma pessoa entra com uma ação, né? Tem sempre duas pessoas litigando, pelo menos. O juiz pega a lei que foi votada pelo legislativo e aplica ao caso concreto. Ó, você tem razão, você não tem razão, porque a lei diz isso, isso, isso. Acabou. Agora o Barroso diz que eles são um poder político. Ou seja, tomar o espaço dos legisladores. Nós que fomos votados por vocês para representá-los, para fazermos leis. Eu vou dizer para vocês, muita gente reclama, fica dizendo que o judiciário não serve, o legislativo não serve para mais nada, se o Supremo que faz tudo fecha o Congresso. Eu até falei na minha entrevista, olha, a gente não pode dizer que essas pessoas que falam isso estão erradas, não. Só que eu tô lá para lutar por esse Brasil, para lutar pela Constituição, para lutar pelo povo brasileiro. Eu e muitos outros, infelizmente, não somos maioria ainda. E é por isso que a gente espera que em 2026, principalmente no Senado, a gente consiga ter maioria para acabar com essa festa. Porque eu falei no meu vídeo que essa fala do Barroso já era motivo para um impeachment do Barroso. Aí a gente ouve o Pacheco falando o quê? Dos pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes. Não, eu tenho que agir com muita cautela, porque tem gente que quer acabar com a democracia. Vejam o que aconteceu no dia 8. Então eles ficam usando o dia 8 como desculpa para permitir todos esses abusos de poder. A Dilson Freitas Pinheiro, no governo Bolsonaro sempre teve reuniões fora da agenda. Não tinha. Você alguma vez viu o presidente Bolsonaro se reunir com os ministros do Supremo para decidir as coisas contra a lei, contra o Brasil? Não teve nada disso, não. Uma coisa é reunião fora da agenda, outra coisa é com o rescote entre os poderes para trair a Constituição, para trair o povo brasileiro, para rasgar a democracia. É completamente diferente. Não queira comparar o governo Bolsonaro com essa situação espúria que ocorre hoje no Brasil. O Bolsonaro, ao contrário, não deixavam ele governar. Atacavam o tempo inteiro o governo dele, era uma decisão atrás da outra contra o governo dele. Então, faça-me o favor, não venha fazer comparação que não tem nada a ver. Então, essa coisa do Barroso, dizer que o Supremo mudou de posição, eu quero saber se a gente votou alguma PEC alterando as atribuições do Congresso. Estou no meu 2º mandato e nós não votamos. Pelo contrário, tudo que nós queremos votar é para limitar a atribuição
limitar as atribuições do Supremo. Daniel Ferreira. Bia, queria saber por que os parlamentares não impedem o impeachment do Pacheco como fizeram com o Cunha. É completamente diferente, porque só o Senado que pode fazer isso. Só o Senado que pode tirar o Pacheco. E ele vai sair em fevereiro agora, do ano que vem. Um processo de impeachment possivelmente duraria muito mais do que isso. O Cunha, quem tirou, foi... Sabe quem foi que tirou o Cunha? Foi o Supremo. Numa canetada. Tiraram o Cunha da cadeira de presidente da Câmara, o que foi outra excrescência. Na época eu me manifestei sobre isso, eu não era parlamentar, mas eu como advogada, jurista, falei. Eu acho que eu fui uma das pouquíssimas vozes que se levantou contra isso, porque como todo mundo, ninguém gostava do Cunha naquela época, ninguém defendeu. Eu não tinha nada a ver com o Cunha, nem eu conhecia, mas eu falei que o que o Supremo estava fazendo era inconstitucional. E aliás, o ministro Teori Zavascki, que era o relator na época, ele falou, o que nós estamos fazendo não tem previsão constitucional, mas não vai virar moda. Não vai... Ele falou isso. Pois é. Tá que nem a Carmen Lúcia falando que não pode ter censura, mas só para garantir a democracia vamos ter censura até o final da eleição de 22. Vocês lembram disso? Não pode abrir exceção. Não pode fazer o errado, excepcionalmente. Mas, enfim, voltando para cá, o que o Barroso falou foi outro absurdo que também mereceria um impeachment. Bom, gente, na quarta-feira, né, o que chamou muita atenção foram essas queimadas. O céu tá cinza, o ar tá irrespirável, refletem as chamas que consomem a Amazônia. Eu não sei de onde você está falando do país, tem gente do Brasil inteiro aqui, né? Daniel Roque Monteiro dizendo que gostou do vídeo. Valeu. Eu sei que o Brasil inteiro está ardendo em chamas, não é? Brasília, que hoje o céu estava todo coberto de fumaça, aquele céu azul, 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 sem nuvem, como foi a semana inteira, hoje estava coberto de fumaça. E a informação que a gente tem aqui dos órgãos, tanto de bombeiro como meteorologia, que o fogo que está aqui não é de Brasília. Pode até ter uma ou outra queimada, como parece que agora na L4 Sul estava havendo um incêndio mesmo. Mas essa fumaça está vindo de São Paulo, de outros estados, para Brasília, para todo o Centro-Oeste, tá? Bom, a fumaça já se espalhou por 10 estados e continuará pairando sobre o país até o final da semana. A Amazônia registrou 59 mil focos de incêndio de janeiro até agora, o maior número desde 2008. As girafinhas da Amazônia, gente, elas estão pedindo socorro. Elas estão falando pro Lula, cadê o Lula e cadê a Marina? E cadê a Greta? Cadê o DiCaprio? Cadê os artistas cantando a Amazônia? Cadê? 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 A girafinha que tá perguntando, gente. Isso é um absurdo, gente. Tem um corredor de fumaça. Até o momento, há registro de fumaça do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre, Rondônia, oeste do Paraná, partes de Minas, trechos de São Paulo e Amazonas. A principal causa é a intensidade do fogo. Somente em agosto foram mais de 22 mil focos de incêndio na Amazônia. Bom, gente, a seca aqui em Brasília está terrível. E aí juntou essa fumaça. Não tem previsão de chuva tão cedo. Aqui já não chove há 4 meses. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Quem é aqui de Brasília, muito cuidado com a recomendação que é feita pela Defesa Civil. Sempre andar com água, sempre, né? Não se exercitar nos horários mais quentes. A seca tá braba e isso faz muito mal para a saúde, tá?
Mas uma coisa que eu quero dizer é que prenderam um homem que estava tendo fogo, acho que foi no interior de São Paulo. E ele confessou ser integrante do PCC. Então a pergunta que fica aqui, que eu acho que é importante, gente, além do que chama atenção, do fato do Lula, da Marina, estar indo fazer campanha para o Brasil se incendiando, pegando fogo, a ministra do Meio Ambiente e o presidente da República estão lá fazendo campanha para o Boulos, e a imprensa não fala nada. Vocês se lembram da época do Ricardo Salles, como ele era atacado, como o Bolsonaro era atacado, né? Com muito menos fogo do que agora, muito menos. E Bolsonaro chamado de genocida, o Ricardo Salles atacado sem parar. A imprensa está muda. Mas o que chama atenção é o seguinte: um cara do PCC tacando fogo. Por que será? O que essas pessoas estão querendo? Incêndios criminosos. Vamos pensar que vai ter reunião do clima, acho que em novembro desse ano, na Amazônia. Isso me parece, e até já com um tweetzinho da Sâmia Bonfim, do PSOL. E esses incêndios mostram a urgência climática. Será que não é isso mesmo que eles estão fazendo? Querendo provocar medidas em razão de urgência climática para tirar terras, destruir propriedades produtivas, para depois vir aqui a China talvez comprar a preço de banana, virem os globalistas ocupar o nosso país comprando essas terras. Então, minha gente, não vamos só assistir passivamente o que está acontecendo. Vamos pensar, vamos questionar, porque a gente sabe do que essas pessoas são capazes. Vejam o que elas fizeram na pandemia, uma pandemia que foi provocada para ferrar com a economia do mundo, para controlar as pessoas, para obrigar a tomar uma vacina experimental. E agora tem essa monkeypox aí também, que já estão falando de uma nova epidemia. Já vão querer trancar as pessoas em casa de novo. Já vão querer forçar as pessoas a tomarem vacinas de novo. Prestem atenção ao que está acontecendo. E essas queimadas, nós sabemos que tem queimada criminosa, tem incêndio criminoso aí. Então, gente, vamos pensar, vamos raciocinar para você não cair como um patinho nas tramas globalistas. Primeira coisa, esse Sérgio Feitosa aqui, a gente já vai bloquear. Obrigada, Enzo Amorim. Lamarque, é isso aí. Socorro também, é isso aí, pessoal. Já bloqueei um esquerdalha retardado aqui. Pronto. Então, gente, eu só digo para vocês o seguinte: fiquem espertos, duvidem, questionem, porque o que os globalistas estão fazendo, aqueles que se acham os donos do mundo, eles querem controle total sobre a população e querem diminuir a população, e isso não é teoria da conspiração. Então fiquem atentos. Vamos lá. O Barroso voltou a defender a regulação das redes sociais durante uma roda de conversa com influenciadores digitais. Agora eu pergunto, o que é que um ministro do Supremo tem que fazer com influenciador digital? Vocês estão vendo que tá tudo errado? Tudo errado. O Supremo não tem que estar perto do povo, ele tem que estar perto da Constituição. Quem tem que estar perto do povo é quem é eleito, é político, é quem faz política.
Agora o Barroso diz que o Supremo é político, então por isso que ele quer estar perto dos influenciadores, ele quer ser queridinho. Vamos lá. Na quinta-feira, a AGU defendeu a manutenção das visitas dos presos do semiaberto a familiares, as chamadas saidinhas. O parecer foi encaminhado ao STF. Por que esse assunto está no STF, gente? Porque, mais uma vez, o STF está se miscuindo num assunto que foi votado pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, pelo Parlamento, vetado pelo Lula, o Parlamento derrubou o veto. Mas eles não respeitam o parlamento porque não respeitam o povo também. E não respeitam a democracia. Então, nós acabamos com a saidinha e aí entram com uma ação no Supremo. A Associação Nacional da Advocacia Criminal questionou, entrou com uma DIN. O relator é o ministro Edson Fachin. Os ministros já disseram que só poderia aplicar, já começaram dizendo que a nova regra só poderia ser aplicada nos novos casos, que quem já tinha sido condenado antes não poderia, essa norma não poderia retroagir. Isso é um absurdo, porque é uma norma de processo penal, é diferente da lei penal que não retroage a não ser para beneficiar, né? Então, se você comete uma atitude que não é crime e passa a ser crime por uma nova lei, essa nova lei não pode prejudicar você. Da mesma forma, se você cometeu um crime, um ato que é considerado criminoso, aí vem uma nova lei e diz que aquilo não é mais crime, aí você se beneficia. A lei retroage para beneficiar, não para prejudicar. Mas aqui, oi Andressa Ferreira, bem-vinda. É Andressa Ferreira, isso aí. Começou a seguir, seja bem-vinda aqui às nossas lives. Então, é assim, a gente está vivendo esse momento que a gente está lá lutando. Tem gente que fica, parlamentar não faz nada. Vocês não fazem ideia da nossa luta, o tanto que é desgastante. Lutar para fazer o que é certo, nadar contra a correnteza. Porque nós conseguimos aprovar o fim das saidinhas e conseguimos com uma margem gigantesca. Só o PT votou contra. PT, PSOL, esses puxadinhos do PT, PCdoB, essas porcarias só que defendem bandido, só eles votaram contra. Todo mundo votou a favor do fim da saidinha. O Lula vetou, nós derrubamos o veto. E aí, o que eles fazem? Vão para o Supremo dizer. Aí a AGU agora falou que é favorável à manutenção da saidinha. A AGU do Lula. Gente, vamos falar um pouquinho de reforma tributária? O Ministério da Fazenda divulgou análise com a simulação dos impactos, né, das alterações feitas pela Câmara dos Deputados no principal projeto de regulamentação da reforma tributária sobre o consumo. Segundo o estudo, caso o texto seja aprovado, a alíquota do IVA, que é o novo imposto, subirá para praticamente 28%. 27,97%. Eles tinham prometido que seria 26%, que já é alto pra cacete. Mas agora promete ser a mais cara do mundo. Oi, Luciano Coelho, abraço pra você. Tá? Então, eu votei contra a reforma tributária, votei contra a regulamentação, tô votando contra tudo, sou contra essa reforma que prometiam que ia simplificar, não simplifica nada, vai aumentar imposto e não adianta querer botar a culpa nas alterações do Congresso, não, porque o texto que veio do governo era horrível. Aliás, diga-se de passagem, né, que esse é o governo da taxação, só querem taxar. Você pode ter liberdade de expressão, mas você não vai ficar entrando aqui no meu canal para ficar me xingando, não. Vai ter liberdade de expressão lá no canal da Gleisi Hoffmann.
Bom, na sexta-feira, a gente soube do quê? Que uma pessoa que foi obrigada a submeter, né, uma dessas presas do dia 8, não sei se vocês sabem, eles estão sendo obrigados a submeter a um cursinho de democracia. Parece coisa de Coreia do Norte, né, gente? Pois é. Olha o que eles aprendem no curso de democracia. Hitler foi um ditador de direita. E esse espectro político é um dos responsáveis pelo Holocausto, tá, gente? Só que assim, o partido nazista era um partido socialista, né? Do Partido Trabalhador para o Partido Socialista Nazista, né? E aí eles ficam querendo dizer que o Hitler era de direita. O STF, olha o que mais que eles aprendem. O STF é o poder moderador. As Forças Armadas são submissas ao tribunal. A urna eletrônica é segura e há lisura no processo eleitoral. Esses são alguns tópicos que uma professora paulistana de 47 anos teve que escutar durante o curso da democracia oferecido aos presos por causa do 8 de janeiro, que assinaram um acordo de não persecução penal pela PGR. A ANPP é uma forma que o ministro Alexandre de Moraes encontrou para se livrar de milhares de pessoas acorrentadas a tornozeleiras eletrônicas e perturbadas diariamente por medidas restritivas há mais de um ano. O acordo da PGR é oferecido apenas aos detidos no quartel-general de Brasília, em 9 de janeiro. Quem não aceita a proposta corre o risco de ir a julgamento em lotes pelo plenário virtual do STF e passar os próximos 17 anos na cadeia. Só que para fazer o acordo de não persecução penal, a pessoa tem que confessar que ela queria derrubar a democracia, que ela queria, né? Que ela, basicamente que ela é uma terrorista. A pessoa tem que confessar isso. Meu Deus. Bom, vamos lá. O que mais? A primeira fase dos estudos trata de democracia e abrange o desenvolvimento histórico e direitos fundamentais, esses que não estão sendo respeitados. A segunda e terceira etapas consistem na explicação de como funciona o executivo, legislativo e judiciário, além de discorrer a respeito da submissão das Forças Armadas aos poderes civis constituídos. Por fim, os alunos aprendem o conceito de golpe militar, rememoram a ditadura e suas violações, entendem a importância do surgimento da Comissão da Verdade e se debruçam sobre os crimes contra o Estado Democrático de Direito. É interessante não terem citado Cuba, Venezuela ou China na aula, recordou a acadêmica. Quando os estudantes chegam ao local das aulas, num fórum criminal especificado pela Justiça, são orientados a desligar o celular, não usar qualquer tipo de aparelho eletrônico e evitar conversa paralela. Bom, as aulas são observadas atentamente pelos servidores do Judiciário, que fiscalizam os manifestantes de 8 de janeiro. 12 horas do curso de 4 dias que já pareciam intermináveis somam-se a outras medidas que prolongaram a agonia da professora. Para se livrar da tornozeleira eletrônica, teve que depositar 5 mil em juízo. Há casos em que a multa chega a 10 mil. A quantia foi obtida com a ajuda de parentes. Divorciada, a mulher vive com 2 filhos, sendo um menor de idade, que sobrevive graças à ajuda de um irmão. Em virtude do estigma de ter sido presa, mesmo sem o cometimento de algum crime, ela tem dificuldade de encontrar emprego. Gente, a gente não pode esquecer nunca desses presos. A gente não pode esquecer nunca do Clezão que morreu na Papuda. A gente não pode esquecer da mãe, né? Da mãe de 2 filhos pequenos que escreveu com batom "perdeu Mané", a frase do ministro Barroso, e que depois foi apagada. Foi só lavar ali a estátua. E ela tá presa, longe dos filhos. A gente não pode esquecer de todas essas pessoas. E tantas outras, é que a gente não pode ficar. O Jorge, o pastor Jorge, né? Preso no lugar de outra pessoa.
É isso aí, Luciano. A esquerda é satânica. E eu fico impressionada de ver como tem gente ruim. Ruim. Tem gente que fica postando assim foto de uma senhorinha de 73 anos. Dona fulana está comemorando o aniversário com seus filhos e netos, porque não estava no dia 8 de janeiro tentando derrubar, dar um golpe. Sabe assim, é um povo tão nojento. As pessoas estão ficando tão ruins, sabe? Que você ser de direita hoje representa você ser contra essas pessoas do mal mesmo. É impressionante. Pessoas sem coração. Aí alguns vão querer comparar. Mas vocês também têm pena dos presos? Eu falei, de estuprador, assassino? Não tem pena, não. Não tem a menor pena. Mas sou indignada com a prisão de pessoas inocentes, perseguidas políticas. E mesmo aquelas que depredaram, essas, eu sou contra a impunidade, que estavam realmente depredando os prédios, mas essas tinham que ser julgadas por um juiz de primeira instância e pagar pelo crime que cometeram, depredação de prédio público, vai pegar uma pena de 3, 4 anos. Tá? Mas nunca vão pegar 17 anos de cadeia e nem ter condenação de multa de 50 milhões. É um absurdo. Vamos lá, no sábado, o candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, teve sua conta do Instagram derrubada por volta das 20h30 do sábado, enquanto fazia uma live que atingiu mais de 80 mil espectadores simultaneamente na plataforma. A live também estava sendo transmitida no YouTube, onde tinha mais de 80 mil pessoas, totalizando uma audiência de 160 mil espectadores. A derrubada da conta ocorreu quando Marçal discutiu o cenário político e as medidas judiciais que vêm sendo tomadas contra ele. Na sexta-feira, a Justiça Eleitoral de São Paulo decidiu suspender as redes sociais do Pablo Marçal a pedido da deputada Tabata Amaral, aquela que tem aquela carinha de boa moça, sabe? Carinha bonitinha, aquela que é ligada a Jorge Soros, né? Que é essa linha aí que ela segue, né? O Lehmann, né? Na verdade, é filhote do Lehmann, né? Que é ligado ao Soros, né? Então, vamos lá. O partido dela pediu a suspensão, a censura. Ele alegou que Marçal cometeu abuso de poder econômico ao estimular que seus seguidores promovam sua campanha nas redes sociais para obter retornos financeiros. A decisão de suspender as redes gerou uma onda de críticas de diversos políticos que se manifestaram contra a censura imposta a Marçal, defendendo a liberdade de expressão e criticando o que considera ser o uso abusivo da justiça para silenciar adversários políticos. Vamos lembrar que o Lula fez campanha antecipada para o Boulos no dia 1º de maio, pediu voto para o Boulos antes do período eleitoral. Ganharam uma multinha de 15 mil reais. 15 mil reais. Que esse povo que roubou o Brasil, roubou trilhões do país, sente não faz nem cosquinha tirar 15 mil do bolso, não é não? Para pagar uma multa. Mas só isso que aconteceu. O Boulos continua aí com a sua campanha, não é? Agora, o Pablo Marçal, se cometeu algum crime eleitoral, algum abuso de poder econômico, que responda na justiça eleitoral de acordo com a lei. Agora, censura, derrubada de rede, isso é um absurdo, minha gente. É um absurdo. Eu sou sempre contra a censura, tá? Bom, pessoal, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Estamos aí com 1 hora de live. Hortência, estamos assistindo muitas injustiças no Brasil, é verdade. E nós vamos continuar lutando, gente. Nós vamos continuar lutando dentro e fora do Brasil, como a gente tem feito. A gente tem levado para fora do Brasil, né, o que está acontecendo aqui. Honestidade no mundo. Bia, melhor no Senado. Vamos lá, precisamos de senadores conservadores, de direita. É isso que nós precisamos. Então, em 2026,
2026, quando vocês forem votar, votem em pessoas conservadoras, de verdade, que não vão aceitar as coisas como estão acontecendo, porque só o Senado, Francisco Paca pode fazer alguma coisa, pode sustar, né, esse autoritarismo do Supremo. Ninguém mais pode fazer isso. E o povo na rua, né, também. Por isso fica aqui a convocação para 7 de setembro, tá bom? Pessoal, é isso. Vamos descansar. Amanhã é segunda-feira, temos sessão no Congresso. Essa semana é uma semana concentrada, né? Que essa semana passada não teve sessão no Congresso porque os parlamentares estão nos seus estados fazendo campanha, não é? Mas essa semana é uma semana concentrada. E na semana que vem, São Paulo, para que a gente possa lutar, continuar lutando sem parar pela nossa liberdade. Tá bom, pessoal? Então, um abraço para vocês. Rosângela André, um abraço para você. Rosinha Gomes, um abraço para você. Isso é o que nós queremos. Claro que nós queremos. Voto impresso, contagem pública dos votos. Claro que é isso que nós queremos, tá bom? E vamos continuar lutando. CCJ na terça-feira. É isso aí. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Muito boa noite. Vamos encerrando por aqui. Ok. Agora aqui encerrando também pelo Instagram. Abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite.